A gente tem que ter alguns critérios. Critério A, ele é obrigatório, como eu já falei, que é a exposição ao evento traumático. Aí, do critério B ao E, o paciente tem alguns sintomas característicos, são divididos em 4 grupos. O critério F é estar presente por mais de um mês, isso é muito importante, porque se tiver menos que um mês, não é transtorno de estresse pós-traumático. O critério G é ter sofrimento ou prejuízo, como em qualquer outra definição. E critério H também, que é não ser atribuído a alguma outra condição médica ou outra substância. Então, vejamos aqui quais são as características clínicas dos critérios de B a E. Critério B, sintomas intrusivos. O que é isso? É a revivência de um evento traumático. Como que isso se manifesta na clínica? O paciente tem lembrança, ele tem pesadelo, ele tem reação fisiológica, ele tem flashback. Então, isso pode acontecer no TEPT. C, sintomas evitativos, esquiva, ou seja, o paciente passa a ter um esforço para evitar estar em contato com aquele estímulo aversivo. Por exemplo, o paciente foi assaltado dentro de um banco, ele estava dentro de um banco que foi assaltado. Naturalmente, o paciente com TEPT vai buscar evitar estar em bancos, certo? Inicialmente, porque ele vai evitar situações semelhantes àquela que ele foi submetido ao estresse. Acontece que muitas vezes esse paciente acaba fazendo uma generalização desse estímulo aversivo. Ou seja, ele não só deixa de ir em bancos, mas ele deixa de ir para locais com muita gente, locais fechados. Então, ele não vai mais para uma loja, ele não vai mais para um shopping, ele não vai mais para um show, ele deixa de ir para o hospital, porque aquele estímulo inicia uma resposta aversiva nele. Então, ele passa a se esquivar dessa situação. Então, ele passa a evitar pessoas, evitar locais, ou conversar sobre aquele determinado assunto, tocar em determinadas memórias, tocar em certos sentimentos relacionados àquele evento, tá? Então, esse é o C, sintomas evitativos. O paciente pode também ter alterações negativas na cognição e no humor, que era o que acontecia no caso clínico. O paciente tinha tristeza, anedonia, desinteresse, uma visão mais negativa das coisas. E o critério E, que é hiperexcitabilidade e hiperreatividade. Isso tem a ver com um aumento do estado de alerta, de hipervigilância, uma irritabilidade maior, de insônia. Aqui a gente está falando de ansiedade, tá? De dificuldade de concentração e de uma hiperatividade autonômica. Sintomas como taquicardia, palpitação, sudorese. Então veja que, assim, a gente tem aqui esses 4 principais grupos de sintomas que podem estar presentes nos critérios diagnósticos. Tem paciente que vai ter um ou outro, tem paciente que vai ter mais, vai ter um ou mais desses, tá certo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, com mais detalhes, como que o DSM-5 trata disso, tá? Eu expliquei em linhas gerais, agora eu vou entrar especificamente aqui nas definições. Então, como eu já disse para vocês, a primeira coisa obrigatória é o paciente ser exposto a um episódio de estresse, tá? Então, um episódio, por exemplo, concreto de ameaça ou morte, lesão grave, violência. Então, ele tem que vivenciar diretamente esse evento traumático. 2, ele pode testemunhar o evento traumático com outras pessoas. Ele pode só saber que o evento traumático ocorreu com um familiar, ou ele ser exposto de forma repetitiva ou extrema a detalhes aversivos do evento traumático, por exemplo, socorristas que recolhem restos de corpos humanos, tá? Então, esse é o critério A, que é viver o trauma. Critério B, a presença de um ou mais dos seguintes sintomas intrusivos. Lembra que eu comentei com vocês? Então, por exemplo, lembranças intrusivas angustiantes. Então, o paciente, de repente, lembra de alguém apontando arma contra a cabeça dele, lembra de alguém disparando um tiro contra alguém. Tem essa lembrança que invade a cabeça dele e é muito egodistônica, é muito desagradável. Ou sonhos angustiantes, ou pesadelos, em que o conteúdo é recorrentemente associado ao evento traumático. Ele pode também ter reações dissociativas. Já tivemos alguma
uma aula sobre dissociação aqui, quem tiver curiosidade pode depois entrar na plataforma e ver. Então, o paciente pode ter despersonalização, desrealização. Então, ele pode fazer coisas e depois não se lembrar mais daquilo. E ter um sofrimento psicológico intenso ou prolongado diante da exposição a sinais intensos, a sinais internos ou externos que simbolizem ou assemelhem algum aspecto do evento traumático. Então, um pouco do que eu falei da ideia da generalização. Então, o paciente passa a extrapolar aquele sintoma por conta de alguma coisa simbolicamente parecida. Ter reações fisiológicas intensas, e aí C, evitação. Então, o paciente deixa de ir para certos lugares, deixa de falar sobre determinado assunto, tocar naquele determinado tema. Então, quando a gente fala de evitação, a gente está falando de esquiva. D, alterações relacionadas à cognição e ao humor. Então, a incapacidade de recordar de algum aspecto importante do evento traumático, crenças ou expectativas negativas e persistentes a respeito de si ou dos outros. 3, cognições distorcidas persistentes a respeito da causa ou da consequência do evento. 4, estado emocional negativo, medo, pavor, raiva, culpa, vergonha. 5, interesse ou participação bastante diminuído em atividades significativas, que parece um sintoma depressivo. Distanciamento ou alienação com relação aos outros, incapacidade de sentir emoções positivas, então aí que entra um pouco da questão da anedonia, do desinteresse, e alterações marcantes na excitação e na reatividade associada ao evento traumático, tá? Que é o critério E, ou seja, o paciente passa a apresentar, por exemplo, sintomas mais relacionados à ansiedade, eu diria assim, né? Então, irritabilidade, hipervigilância, resposta exagerada, dificuldade em concentração, perturbação. E aí o F, o G e o H, eu já expliquei para vocês, que é aquele com relação a descartar outras causas, né, de não ser mais bem explicado por outro transtorno mental.